Olá, para mim é motivo de muita alegria estar aqui com você mais uma vez para estarmos refletindo na Palavra do Senhor, para meditarmos juntas naquilo que a Palavra do Senhor nos apresenta como um padrão para a vida da mulher cristã. E hoje, em especial, o tema é voltado para o universo da maternidade. Hoje é Dia das Mães e eu fico muito alegre de poder estar trazendo essa meditação como uma homenagem às mães, como uma reflexão que abençoa a vida da mãe. Então é um presente para as mães hoje, essa meditação que nós vamos estar fazendo. Queria convidar que você fechasse seus olhos e que você estivesse orando junto comigo, pedindo que o Espírito Santo esteja abrindo seu coração nessa hora para receber a palavra do Senhor e para abrir os nossos olhos, os nossos entendimentos, tanto o seu quanto o meu, em primeiro lugar a mim, porque eu falo para você e para mim, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que corta dos dois lados, né? Então ela entra dentro de mim, entra dentro de você também, que aconteça dessa forma. Que o Espírito Santo nos ajude a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas e tornar aquilo que nós aprendemos não só algo cognitivo, mas algo prático, que abençoa a nossa vida e a vida daquelas pessoas das quais nós cuidamos como mães, em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora e vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor Deus, por esse dia e pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, Senhor Deus, como nós estamos agora, para estarmos meditando na Tua palavra, estarmos meditando, Senhor, nos preceitos e nos ensinamentos que a Tua palavra nos apresenta como um padrão, Senhor. Nós Te agradecemos porque temos o privilégio de vivermos em um lugar onde o ensino da Tua palavra é livre e porque através da internet nós podemos, Senhor, ter acesso a aprendizados, Senhor Deus, a ensinamentos da Tua palavra e que esse ensino seja algo que não fique só no nosso cognitivo, mas seja algo que possamos aplicar na nossa vida prática, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de quem está ouvindo, Senhor, e que nós façamos uso da Tua palavra, não apenas como ouvintes, mas como praticantes, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para reconhecermos falhas, reconhecermos erros, Senhor, e que a gente possa usar aquilo que estamos aprendendo, Senhor, para abençoar a vida daqueles que estamos cuidando, dos nossos filhos, daqueles que são filhos físicos, filhos adotados, filhos do coração, filhos, Senhor Deus, que foram gerados, Senhor Deus, dentro do nosso coração. Às vezes são filhos espirituais também, que nós recebemos para cuidar, para abençoar e para ensinar. Seja assim, Senhor Deus, nas nossas vidas nesse dia, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala em Tito, deixa eu ver aqui, em Tito, capítulo 2 e no verso 4, fala que as mulheres mais velhas, elas sejam aptas para orientar as mulheres mais jovens. E meu desejo é que, do mesmo jeito que eu tenho recebido há muitos anos de mulheres muito sábias, que eu também nessa hora seja instrumento de abençoar você e que você seja instrumento para abençoar outras pessoas, em nome de Jesus. Esse tema de hoje é um tema muito tocante no meu coração e creio que no coração de todo mundo que é mãe. Quando nós pensamos em como a maternidade mudou a nossa vida, como a maternidade mudou a minha vida, tenho certeza que mudou a sua também, nós ficamos assim encantados de ver como o Senhor preparou a mulher para a maternidade. A gente não consegue entender o quanto isso é uma realidade tão grande até a hora que a gente vive essa experiência de ser mãe, de maternidade. E eu vou falar rapidamente sobre algumas mulheres da Bíblia que foram usadas como histórias muito peculiares e que algumas de nós, se não viveu, conhece alguém que viveu algo parecido. E uma delas, a primeira que eu quero mencionar, é a história de Raquel. Era uma mulher estéril, casada com Jacó. Acho que vocês talvez lembrem da história. Ela foi dada a Jacó pelo seu pai Labão, e porque ela tinha uma irmã mais velha que era solteira, que era Lia, a irmã dela foi dada primeiro do que ela, uma semana mais cedo, né? Foi uma confusão que aconteceu, porque Jacó não esperava, foi de surpresa que aconteceu. E aconteceu que Lia ficou grávida algumas vezes antes de Raquel e ela não gerava filhos. E ela ficou angustiada com isso, porque ela desejava ser mãe. Naquela cultura do período do Antigo Testamento, há mais ou menos 4.000 anos atrás, no período em que isso aconteceu, mais ou menos, aproximadamente, porque era 2.000 anos antes de Jesus, aproximadamente o tempo de Abraão, ali foi próximo dessa época, né? E depois nós estamos a 2.000 anos depois de Jesus. Então, por volta de 4.000 anos atrás, quando isso aconteceu, aquela sociedade, que era uma sociedade patriarcal, ela considerava a mulher útil ou bem-sucedida quando ela gerava filhos, quando ela fazia parte da construção do clã. Era esse o papel fundamental da mulher na sociedade. Quando a mulher não gerava filhos, era como se ela tivesse sido amaldiçoada.
não necessariamente que Deus tivesse amaldiçoado ela, né? Uma mulher pode gerar filhos ou não, isso é fisiológico, isso é da saúde ou da característica daquela mulher. E ainda hoje, mesmo não tendo todo esse peso sobre a nossa vida, a mulher em geral, não são todas as mulheres, mas em geral a mulher numa certa idade, passou ali dos 30 e poucos anos, se ela ainda não tem filhos, ela tem um desejo quase que biológico, né, dentro dela, clamando pela maternidade. Não são todas, porque a nossa sociedade nos atribui tantas outras funções e tantas outras possibilidades de encontrar êxito pessoal, que foi tirado um pouco dessa carga da maternidade para o sentimento de realização. Mas naquele período bíblico era a função da mulher, era onde a mulher se realizava. E Raquel, ela não gerava filhos, a irmã dela gerou 1, gerou 2, gerou 3, e ela começou a entrar em pânico. E lá no capítulo 30, no versículo 1 do livro de Gênesis, conta que ela falou: dá-me filho, senão morro. Ela falou para o marido dela, falou para Jacó, ele falou: mas eu não sou Deus, como que eu posso te dar filhos? Só que a Bíblia fala que Deus olhou para Raquel, viu o desejo do coração dela e abriu a madre dela, e ela gerou então 2 filhos. Ela gerou a José e ela gerou a Benjamim. E ela se tornou uma das matriarcas da nação de Israel. Ela e Lia construíram aquela primeira linhagem, né, familiar, daquele clã que depois se tornou a nação de Israel. Uma outra mãe também que eu quero mencionar rapidamente, para a gente poder pensar em algumas delas, que passaram por situações de angústia, foi a história de Joquebede, que aconteceu logo no início de Êxodo, no capítulo 2, conta um pouquinho do que aconteceu. Ela vivia já 400 anos mais tarde, depois da história de Raquel, quando a nação já tinha sido levantada. Desculpa, 400 anos mais tarde não, alguns anos mais tarde, não foi 400 anos, foi o período que o pessoal ficou no Egito. Algumas gerações mais tarde, porque ela gerou Moisés. E vocês sabem que aquele período de Moisés foi quando, depois que os filhos de Jacó, inclusive José, que era descendente aliás, era filho direto de Raquel, foi aquele rapaz que Deus usou para poder libertar Israel. Então foi assim, alguns anos mais tarde ele saiu como escravo, nós não sabemos exatamente a idade, mas talvez com 17 ou 18 anos foi o período em que ele foi vendido pelos irmãos para uma comitiva que ia passando de ismaelitas e levou ele para o Egito. Ele foi vendido, então ele era filho de Raquel, essa que gritou: dá-me filho, senão morro, né? O filho dela foi levado para o Egito, e ali eles ficaram por muito tempo sendo primeiro abençoados, porque naquele primeiro momento eles receberam uma terra para poder produzir e fugir da fome que havia, né? Que José foi usado para isso, na terra de Gósen. E aí sim, 400 anos mais tarde, chegou o tempo de sair do exílio, daquele período de escravidão no Egito. E Deus levantou Moisés, o filho de Joquebede. E quando Moisés nasceu, havia um decreto de extermínio do povo, porque eles estavam se multiplicando muito. E ela entrou em pânico quando ela viu que ela tinha um bebezinho de poucos meses, muito recém-nascido, e ela tentou esconder em casa, só que ele começou a chorar com mais força, e ela viu que o choro dele já não dava mais para ser escondido, segundo a gente vê ali no capítulo 2 de Êxodo. E ela resolveu então fazer um cestinho de vime e colocar ele dentro daquele cestinho e entregar aquele filho para a morte. Na verdade, ela esperava que houvesse um milagre, porque se ela quisesse que ele fosse morto, ou permitisse que ele fosse morto, ela tinha entregue na mão dos soldados egípcios, porque eles estavam matando a espada, jogando no Nilo as crianças para serem mortas. E aí o que ela fez? Ela colocou no cestinho de vime e pediu para a irmã Miriam acompanhar aquele bebê, porque eram os meninos do sexo masculino de 2 anos para baixo que iam ser mortos, para tentar exterminar a continuidade do aumento daquele povo. E o que aconteceu foi que a filha de Faraó recolheu aquele cestinho e viu que era um menino hebreu. Ela entendeu o que aconteceu, porque ela viu eles estão sendo mortos. Ela se encantou com aquele bebê, ela se apaixonou por aquele bebê e ela resolveu educá-lo. E aí Miriam se oferece para poder encontrar uma ama, uma mulher que tivesse leite, porque as mães estavam todas tendo seus filhos mortos. E ela trouxe então Joquebede, a própria mãe de Moisés, para educá-lo. Ela teve que ter muita estratégia, muita sabedoria e muita frieza também, pensando na vida do filho, pensando naquilo que ia ser melhor para ele, para ter coragem de entregar ele naquele momento e depois receber de volta, educá-lo até que ele fosse desmamado e devolver para a mão da princesa, para que ela pudesse então ver que seu filho ia viver. E ele recebeu princípios muito sérios
do povo de Israel, porque quando ele já era adulto, a Bíblia fala que ele olhou para os seus irmãos e viu que eles estavam sofrendo, por isso que ele foi tentar apartar a briga entre o egípcio e um do seu povo. E tudo isso porque Deus colocou Joquebede com sabedoria, como mãe, para que pudesse separar e guardar aquele menino, para que ele fosse o libertador. Algumas pessoas falam que Joquebede possivelmente era uma mulher que orava para Deus libertar o seu povo, porque era tempo do seu povo ser liberto. Eles estavam 400 anos ali no exílio, e a palavra que Deus tinha dado para Abraão era que a descendência dele ia ser levada por 400 anos para outra terra como exílio, mas que Deus ia resgatá-los. Então talvez a oração era tempo de resgatar, é tempo de tirar o seu povo do exílio, é tempo de fazer algo, e Deus usou o ventre dela para trazer aquele que seria o libertador naquele período. Uma outra mãe também que eu gostaria de mencionar é Ana. Lá no livro de 1 Samuel a gente encontra a história de Ana, que era casada também, tinha esterilidade, ela era estéril, não podia gerar filhos, e todos os anos ela subia com seu esposo Eucana para Jerusalém para apresentar a oferta e adorar o Senhor, na época em que todo Israel vinha de todas as cidades circunvizinhas até Jerusalém para fazer o culto e apresentar ao Senhor as suas ofertas. E uma determinada vez ela orou ao Senhor e clamou para que ela pudesse ter o seu útero aberto. E aquela oração foi atendida, o profeta Eli falou, sua oração foi atendida. E no ano seguinte ela voltou. Ela tinha feito uma promessa ao Senhor, que se ela gerasse um filho, ele ia servir o Senhor para sempre. E no ano seguinte ela engravidou, gerou uma criança, e ela preparou aquela criança assim que ela foi desmamada para se tornar um sacerdote. Ela trouxe o filho Samuel e deixou na casa do Senhor. Ela entregou ao Senhor através da vida do sacerdote Eli, para que ele pudesse ser alguém que servisse ao Senhor para sempre. E a Bíblia fala que Ana teve o seu útero aberto e ela gerou outros filhos, meninos e meninas, em que ela pôde não só ser alegre em ter tido a vida de Samuel e criar e permitir que ele fosse criado pelo sacerdote para poder se tornar um profeta em Israel, como ele se tornou um grande profeta em Israel. E também foi um dos juízes de Israel, foi o último juiz antes de que Saul fosse levantado rei, e ele abençoou a nação de Israel porque uma mãe dedicou ele para servir ao Senhor para sempre. E depois dessas mulheres que eu mencionei, eu queria mencionar também Maria. Lá em Mateus, desde o capítulo 1, mas especialmente no capítulo 1, 2 e 3, a gente vê toda a história, desde quando o anjo veio e falou que ela ia gerar um filho, e ela ofereceu o seu ventre para gerar um ente santo, o próprio Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo que ela viveu depois, preparando ele, formando ele, colocando a palavra nele, até o tempo em que ele foi levantado para exercer o seu ministério e depois ser crucificado. Ela estava aos pés da cruz, e ainda depois que ele ressuscitou, ela continuou sendo uma das discípulas de Jesus, e que participava com os apóstolos para poder proclamar as boas novas de salvação. A vida das mulheres, das mães em toda a Bíblia são histórias assim de pessoas que mudaram a história e que participaram da construção de coisas lindas que aconteceram. E sempre Deus tem dado a nós mulheres joias raras, pedras preciosas para serem buriladas. São os filhos que o Senhor nos colocou nas mãos para podermos trabalhar, para que eles possam ser então transformadores da nossa sociedade. A gente vive num período, a gente vive num tempo em que a sociedade é corrompida, e a gente às vezes pensa, será que vale a pena ter filhos nessa época? Será que vale a pena ter filhos num tempo tão ruim, em que as coisas são tão perversas, são tão más, tanta injustiça, tanta imoralidade? Só que Deus nos deu a oportunidade como mães de gerar filhos santos, semente santa, geração bendita que transforma e que modifica o lugar onde nós estamos vivendo. E eu quero contar para vocês uma história bem rápida, não quero me demorar demais, mas tenho certeza que vai abençoar a sua vida saber um pouquinho da história de Susanna Wesley. Quem é Susanna Wesley? Pelo sobrenome vocês já devem imaginar. Quem não conhece a história dela ainda, ela é a mãe de John Wesley. Não só de John Wesley, ela teve outros filhos também. Ela teve Samuel Wesley, que foi o filho mais velho dela. Ela teve um outro filho que foi um grande compositor, mais de, se eu não me engano, de 900 músicas ele compôs, talvez até seja mais do que isso, eu não vou lembrar agora. Charles Wesley também foi esse compositor de muitos hinos. E ela viveu um período na história em que a igreja passava por um período de grande frieza espiritual. Ela era filha de pastor,
Ela nasceu num período de pobreza, numa família onde havia muita pobreza. No final dos... acho que ela nasceu em 1701, 1702, eu não vou lembrar. Achei aqui. Ela nasceu em 17 de junho de 1703. Estava quase certa. Ela nasceu numa casa paroquial, porque ela era filha de um pastor. E cresceu numa família extremamente simples, em termos financeiros, mas uma família que buscava muito a Deus. O pai dela era alguém que buscava muito a Deus e a história conta que eles liam muito a Bíblia e ela sempre cresceu cercada de leitura e de ensino da palavra de Deus e ela se tornou uma mulher santa, porque o pai dela vinha de uma linha de puritanismo e de pietismo e de santidade, de busca de vida separada. E ela se casou muito jovem e ela começou a gerar filhos aos 19 anos de idade. E ela teve 19 filhos. E ela gerou por 19 anos, ela ficou grávida e teve filhos. E a história conta que dos 19 filhos que ela teve, 10 deles morreram durante a infância. Ela ficou com 9 filhos que se tornaram adultos depois, mas 10 deles ficaram doentes, ou tiveram problemas de saúde, ou tiveram infecção, ou aconteceu alguma coisa em que eles morreram durante a infância. E a história também conta que quando ela tinha 9 filhos já nascidos, ainda muito jovem, se ela começou a gerar aos 19 e gerou por 19 anos, ela não tinha nem 30 anos, então, quando ela tomou essa decisão. Ela descobriu que ela precisava dedicar a sua vida para a educação dos seus filhos de maneira quase que integral. Imagina num tempo, 1720, 1725, né, não existia quase nada dos recursos que nós temos. Com certeza ela não tinha luz elétrica na casa dela, não sei como era o acesso à água, mas provavelmente não era água encanada, ela devia ter talvez um poço em que ela buscasse água e a história conta que ela tinha que cuidar do gado também para ter animais para ter leite e tinha plantio que ela também cuidava. O seu esposo era um pastor por alguma razão que eu não sei exatamente qual, mas ele era atacado pelas pregações que ele fazia. E 2 vezes a casa deles foi incendiada por conta das pregações que ele fazia e eles perderam tudo que eles tinham. Então eles viveram situações ruins também. E também a vida dela como casada foi uma vida marcada por muita dificuldade financeira. Eles eram pessoas que tinham limitações financeiras terríveis porque ele não era um bom gestor financeiro e eles estavam sempre com dívidas a ponto dele ter sido preso por ter dívidas maiores do que ele poderia pagar. E ficou por um período preso. Então ela passou por muitas lutas, filhos doentes, filhos morrendo, 2 vezes a casa queimada, o marido com problemas financeiros porque não conseguia gerenciar, talvez por esse número de filhos muito grande, que naquela época não era algo tão estranho à realidade, mas que para eles foi um peso maior. E ela teve que cuidar do gado, cuidar dos filhos e também plantar para poder ter comida na mesa todos os dias. Mas a história dela conta que ela se tornou a educadora desses meninos. Ela dava aula para eles todos os dias. Ela limpava a casa, ela fazia comida, ela cuidava de buscar água e ter as plantas. Ela foi ensinando para os filhos as atividades e todos os dias ela tinha 2 horas de busca de Deus. A partir da hora que eles já estavam na hora deles descansarem, que era até 6 horas da tarde, eles jantavam, depois que eles oravam e estudavam a palavra, e então depois ela punha todos eles para dormir às 8 horas, e ela tinha 2 horas de leitura, de oração e de busca de Deus. É incrível ver a história dessa mulher, porque como pode uma mulher com tantas lutas, com tantas dificuldades conseguir ser tão disciplinada e não só ser tão disciplinada, mas produzir ou reproduzir neles o caráter daquilo que ela aprendeu, mas mais do que o caráter que ela aprendeu, o caráter de Cristo, porque eles se tornaram 2 grandes homens, não 2 só, Samuel também 3, pelo menos, que marcaram a história, né? O filho dela mais velho, Samuel, se tornou um pastor. John Wesley foi então um grande revolucionário, não tem quem não conheça a história dele, pastor e evangelista e ministro e avivalista, e ele passou, por onde ele passou ele trouxe assim, uma mudança muito grande. A Inglaterra foi mudada por causa da história e da vida de John Wesley. E o irmão dele, Charlie Wesley, também foi um dos maiores compositores de hinos tremendos também e que trouxeram alívio para a igreja que era tão fria naquele momento. E tudo isso foi em função de uma dedicação de uma mulher que pegou a maternidade como um ministério. Ela assumiu aquelas crianças, aquelas 19 crianças, como seu rebanho. E é esse o papel da mulher. Eu quero falar só algumas coisas rapidamente aqui, porque a história dela é grande.
que ela tinha de regra na sua casa, que nos ajudam a pensar um pouquinho como alguém consegue exercer num tempo tão difícil, uma maternidade tão eficiente, tão eficaz, que produz na vida dos filhos um êxito tão grande, que mais do que conquistas financeiras, muito mais, leva eles à presença de Deus e ajuda-os a ter uma vida que os leva à vida eterna, o encontro com Jesus, uma vida que tem como prioridade servir a Deus. Foi isso que ela plantou dentro dos seus corações. Vou ler algumas dessas regras para você ver que interessantes. Primeiro, comer entre as refeições não era permitido. Então eles não ficavam beliscando. Às vezes a gente vê mães aí que falam assim, meu filho não come bem, mas está o tempo inteiro beliscando alguma coisa, porque, porque se ele não comer agora na hora do almoço ele também não vai comer, então por isso que eu dou, porque ele justifica aquilo que a criança faz. Mas eram regras rígidas, ele não pode comer entre as refeições. 2, como crianças, eles devem sair na cama até as 8 horas da noite. Eu já vi muitas mães que falaram pra mim que o bebê de 2, 3 anos de idade, ele não dorme antes da meia-noite, não consegue. Mas porque ela nunca pôs a regra, tem que dormir aquele horário. É hora de ir pra cama, fecha a porta ou apaga a luz, silencia a casa porque é hora de dormir. Às 8, às 9, a hora que a sua família entende que é o horário melhor para dormir, cedo, porque são muito jovens ainda. Crianças pequenas têm que dormir pelo menos 10 horas por dia. 3, devem tomar remédio sem reclamar, sem dar aquele show, sem aquele escândalo. 4, dominar a obstinação da criança e trabalhar com Deus para salvar a alma dela. A palavra de Deus diz em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Bíblia fala em Provérbios que a vara da disciplina afugentará a estultícia do coração da criança. A criança já nasce com o coração tendente para a rebeldia, é uma característica do homem caído, só que a disciplina faz com que essa rebeldia seja quebrada, para que ela possa então se tornar alguém que vai ter o coração ensinável e possa receber a salvação. 5, ensinar a criança a orar tão logo comece a falar. Uma das primeiras coisas que a criança precisa aprender é orar, se relacionar com Deus, saber que Deus está presente, que Ele é real e conversar com Ele, a oração. 6, exigir que todos fiquem em silêncio durante a adoração familiar. Isso na adoração familiar, quanto mais na igreja, no lugar de culto coletivo. A gente vê as crianças às vezes passam debaixo do banco, faz aquele escândalo e as mães não estão nem aí, porque aprenderam a psicologia moderna que deixa a criança solta, expressar através da interatividade, São os ensinos humanistas que fazem com que os pais ajam cada vez menos na construção do caráter e cada vez menos entendam que a construção de barreiras e limites são cercas protetivas que ajudam a construir o caráter da criança e ajudam a fazer com que ela seja alguém que vive bem socialmente, colocando limites, sabendo que o espaço dela termina quando começa o espaço do outro, que o silêncio dela é obrigatório quando outros querem escutar, que o ficar sentado faz parte. Eu cresci numa família cristã, sou filha de pastores e eu lembro muito bem que nós éramos 5 crianças. Eu sou mais velha, meu irmão é quase 9 anos mais novo do que eu, e eu lembro claramente que bem pequenininho sentava meu pai, a minha mãe e nós 5 sentados do lado, um de cada, geralmente os menorzinhos sempre estavam no colo. Quando meu pai não estava pregando, ele estava sentado do lado. Quando ele estava pregando, estávamos nós sentadas ali do lado, em silêncio. Se não fizesse silêncio, Nós tínhamos um lugar lá, uma salinha onde nós éramos disciplinados durante o culto, Minha mãe vinha já com um elemento de disciplina na bolsa e a gente ia para aquele quartinho, levava 2 ou 3 sentadas no bumbum e ela falava, se chorar, vai ser pior. E a gente voltava pro culto e ficava em silêncio, desesperado para que não fizesse barulho, para não ter disciplina quando chegasse em casa. Então todos nós 5 hoje somos líderes na casa do Senhor. Nenhum de nós se desviou, teve caráter deformado ou qualquer problema emocional porque fomos disciplinados. Ao contrário, eu desafio vocês a escutarem minhas irmãs pregando. A pastora Cristiane, vê lá o canal dela, na Terça Pink, que é o culto que eles fazem todas as terças-feiras para mulheres, e outros cultos mais, Mulheres Inabaláveis também é o canal e o site. Você vai ver a pastora Juliana, a Raquel, que é ministra na casa do Senhor, o pastor Samuel, são pessoas que servem ao Senhor e não foram deformados, ao contrário, foram edificados na casa do Senhor para servir. Não traz problema nenhum a disciplina, ao contrário, é o que a Bíblia nos adverte a fazer. Depois disso ela coloca também no número 7, não lhes dar nada que peçam chorando, apenas quando pedirem educadamente, Porque a criança aprende que se ela barganhar, se ela irritar, quanto mais ela irrita,
mais você vai ceder. Então, não. Ela colocou como regra que se chorasse não tinha o que ela estava pedindo. Se pedisse educadamente, sim. Depois o número 8, para evitar mentiras, não punir nenhum erro confessado, do qual a criança se arrependesse. Então, se confessou que fez errado, não vai apanhar. Só vai apanhar se não confessar. 9, nunca permitir um ato pecaminoso, que um ato pecaminoso passe impune. Se fez alguma coisa que é errada, tem que ser disciplinado por aquilo. 10, nunca punir uma criança 2 vezes por uma mesma ofensa. Na minha casa eu lembro de uma regra que existia, que era nunca ser disciplinado no dia em que aconteceu. Isso era terrível para minha mãe, ela falou muitas vezes isso para nós. Ela já está com o Senhor há 1 ano e ela sempre falava isso para nós, que a coisa mais difícil era cumprir a promessa de que ela havia feito no dia anterior. Porque quando nós fazíamos uma arte, todos nós, os 5, ela falou, hoje eu não vou te bater, porque agora eu tô com raiva. Se eu te bater, eu vou bater pela raiva. Então eu vou bater mais do que você precisa. Tinha uma disciplina ali que era estimada. Para coisas graves, aliás, para coisas normais eram 5 sentadas. E para coisas muito graves eram 10. A gente ajoelhava no sofá e ela dava 5 sentadas. Se fosse uma coisa, uma indisciplina, uma rebeldia, gritar, puxar o cabelo do irmão, falar atravessado com ela, desobedecer uma ordem, coisas que eram coisas normais de crianças. E quando era uma infração muito grande, assim, que era assustador, eram 10 sentadas. E ela não batia no dia que acontecia porque ela estava com raiva. Agora eu tô com vontade de bater, mas amanhã eu não vou estar mais com vontade de bater. Então no dia seguinte, na hora do culto doméstico, nosso culto doméstico era 5 horas da tarde, antes do meu pai chegar do trabalho, porque ele foi pastor em tempo parcial por muitos anos. Ele era pastor de uma igreja de periferia, uma região muito pobre, e não tinha sustento pastoral por muito tempo, toda a nossa infância. Então ele trabalhava secularmente e pastoreava a igreja no período, chama tempo parcial, mas era tempo integral, na verdade. Todas as noites quando tinha os cultos e no final de semana era a vida inteira para a igreja. E ela nos chamava antes de começar o culto para poder fazer a disciplina, e aí nos disciplinava, e depois nós orávamos, pedíamos perdão pelos pecados e começávamos o nosso culto doméstico. E ela falava que aquela hora era a hora mais difícil, porque ela não estava mais com vontade de disciplinar. Porque depois que a criança recebe a promessa da disciplina, até o outro dia, isso é bem claro na minha memória, a criança faz tudo certinho. Não briga, limpa a casa, estende a cama, guarda os brinquedos, aquelas coisas que você coloca de regra na sua casa que seu filho nunca faz. Quando ele tem uma promessa de disciplina, ele vai fazer tudo, pra que a mãe esqueça e ache que tá bonzinho e não merece apanhar. Só que para cumprir a palavra dela, ela nos disciplinava. Então ela muitas vezes ela disciplinava chorando. Até de lembrar me dá emoção, porque realmente ela fazia isso. Ela disciplinava 5 sentadas, nem eram com força, mas ela era ardida, porque cinta dói. Só que aquilo foi moldando o nosso caráter, aquilo foi transformando a nossa compreensão até de ver que ela fazia, porque ela prometeu, ela falava, eu faço isso porque vocês, a Bíblia fala que a vara da disciplina afugenta a estultícia do coração da criança, e eu quero vocês na casa do Senhor para sempre, eu quero encontrar com vocês no céu, então eu obedeço a palavra do Senhor apesar do que eu sinto. E é assim que a mãe de Deus deve fazer, a mãe que serve ao Senhor deve fazer. Depois o número 10, aliás, o número 11, elogiar e recompensar o bom comportamento. Reconhecer aquilo que a criança fez de bom, não é só disciplinar, mas é também apoiar e suportar emocionalmente. Número 12, toda tentativa de agradar, mesmo que pequena, deve ser elogiada, reconhecendo os pequenos progressos para que a criança tenha esse suporte emocional. Número 14, cumprir com rigor as promessas feitas, não falar que vai fazer alguma coisa e não fazer. De qualquer forma, porque isso molda o caráter da criança. Ela aprende a mentir ou falar a verdade com base naquilo que os pais fazem. Se o pai fala que vai fazer, tem que fazer. Então é só não prometer aquilo que não é capaz de fazer, ou só para enrolar a criança naquele período, porque isso marca o caráter da criança. Fazer aquilo que prometeu. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. É isso que o Senhor Jesus ensina. Número 15, não exigir que uma filha trabalhe antes que saiba ler bem. Para aquela época, não existia a formação, a estrutura de educação formal como nós temos hoje. Então era aprender a ler e já iam trabalhar. Crianças com 12, 13, 14 já iam trabalhar fora para ajudar os pais. E hoje nós temos até faculdade, mestrado, às vezes o filho está já fazendo doutorado e ainda está em casa. Mas a ideia é de permitir que a criança tenha a oportunidade de se formar educacionalmente. E por último, 16, ensinar as crianças a temerem a vara, a compreender que a disciplina é disciplina e que existe. Hoje a psicologia moderna fala que é a base da conversa,
né? A palavra de Deus não nos ensina dessa forma. Ela fala que a vara da disciplina afugenta a estultícia do coração da criança. Tu a fustigarás com a vara e ela não perecerá, fala Provérbios, o livro de Provérbios nos ensina. E eu queria então apresentar essa mulher para você com essas 16 dicas aqui que ela tinha como regras na casa dela. Tem uma carta também que ela deixou para seu filho, eu não vou ler porque senão vai estender demais. Mas em tudo que ela fazia, ela procurou conseguir formar, e os seus próprios filhos, especialmente John Wesley, que se tornou um grande pregador e conferencista, que viaja por muitos lugares na Europa para poder pregar, ele usou o exemplo que ele recebeu em casa para levantar mulheres no ministério e ajudar com que essas mulheres se tornassem também educadoras de outras famílias, para que as famílias pudessem ser estruturadas. Esse é o nosso papel, esse é o papel da mulher, de ser alguém que forma, que constrói, que educa o filho, para que aquilo que a palavra de Deus fala se cumpra. Ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E esse ensinar não é falar só, é dar exemplo, é colocar limites, é estabelecer horários, é colocar regras dentro de casa. Eu vivi dentro de uma coisa que hoje se chamaria um quartel-general para a sociedade comum, porque nós tínhamos todas essas regras. Minha mãe não conhecia, quando nós éramos pequenas, a história de Susan Wesley, porque não existia internet naquela época. Depois de já adulta, quando ela foi fazer faculdade teológica, já com filhos adolescentes, já todos os filhos criados, é que ela pôde ver. Então muitas coisas ela não aprendeu vendo de outras mulheres, mas da palavra de Deus, confiando que a palavra de Deus era real. A palavra de Deus apresenta um padrão real. Um dia eu vou contar para vocês o meu testemunho de educação. Eu escrevi um livro alguns anos atrás chamado Educação de Filhos à Luz da Palavra de Deus, e é com base no livro de Provérbios. Isso já aconteceu há muitos anos e eu nunca publiquei esse livro porque eu tinha medo de não conseguir educar os meus filhos como eu fui educada. Isso foi uma coisa que o inimigo colocou no meu coração quando eu era recém-casada, de que eu não fizesse isso e não pudesse cumprir. Só que eu sinto o desejo de compartilhar aquilo que eu recebi dessa mesma forma como eu compartilhei com vocês hoje algumas coisas, porque nós, como mulheres cristãs, temos que incentivar umas às outras a crerem que a palavra de Deus é verdade, que ela não mente, que ela não muda e que ela nos ajuda a abençoar. Então, ao invés de hoje falar como a mulher é bendita, como a mulher é graciosa, como a maternidade é maravilhosa, eu queria desafiar você, mãe, a viver o que a palavra de Deus ensina e a ensinar outras mulheres a também crerem que aquilo que a palavra de Deus ensina como padrão é real, dá resultado e efetivamente transforma a sua família numa família abençoada, para que você possa dizer: eu e a minha família servimos ao Senhor. Amém? Queria te abençoar então e orar com você para encerrar esse período, e espero você na semana que vem para podermos meditar mais uma vez juntas sobre outras mulheres da Bíblia e outras histórias, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui na tua presença, Senhor Deus, que esse tempo de meditação e reflexão seja abençoador na vida dessa mulher, dessa mãe que está assistindo aqui agora comigo, Senhor, essa palavra, e que aquilo que faltou ser dito, Senhor, que o teu Santo Espírito toque no coração dela, ministre, fale e ensine. Pai, faz os nossos corações serem corações ensináveis, corações aptos para aprender, para ensinar, Senhor Deus, para ajudar, tanto para receber quanto para distribuir aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Eu quero abençoar essa vida agora que representa famílias, que está, Senhor Deus, sendo o centro nervoso de uma estrutura familiar, Senhor Deus. Sejam irmãos, pais, sejam filhos, Senhor Deus, que o Senhor use, Senhor Deus, sejam colegas de trabalho, que o Senhor use essa mulher como instrumento de bênção, como luz onde ela está, Pai. Tua palavra diz que nós somos como luz colocados, Senhor Deus, nesse mundo escuro, Senhor Deus, nesse mundo perdido e em meio a tantas trevas. Nós somos como sal, Senhor Deus, para trazer transformação. Que essa mulher seja usada dessa forma para ser luz na vida daqueles que estão ao seu redor, e que aquilo que ela recebeu nessa hora seja bênção e traga edificação, não apenas para ela, mas para todos aqueles que a cercam. Eu abençoo, Senhor Deus, a essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana.